Você pode revelar o caráter de uma pessoa em apenas 10 minutos. Para isso basta aplicar 3 perguntas, mas não é só perguntar. Precisa saber como perguntar e saber como interpretar a reação da pessoa. A maioria das pessoas acha que descobre se pode confiar em alguém apenas observando. Repara no jeito que a pessoa fala, nos gestos, nas promessas, nas atitudes, mas quase sempre isso demora demais e muitas vezes ainda engana, porque gente boa em parecer confiável nem sempre é confiável de verdade. E é aí que entra algo muito mais inteligente. Perguntas certas, não perguntas diretas, porque pergunta direta ativa defesa. Se você pergunta, posso confiar em você? A pessoa responde o que deveria responder, não o que realmente pensa. Ela responde com a máscara social. E todo mundo usa máscara social. Isso é automático. Ninguém chega mostrando tudo de verdade. A pessoa responde de forma bonita, coerente, correta, mas muitas vezes aquilo é só narrativa. Nem ela percebe que está fazendo isso. Ela certamente acredita no próprio personagem. Por isso aí o segredo não é perguntar sobre a pessoa, é perguntar sobre como ela enxerga o mundo, porque quando alguém fala sobre os outros, acaba revelando muito sobre si mesma. E aí você começa a enxergar o que realmente importa. Existe uma lógica simples nisso. Presta atenção porque isso vale ouro. Crítica é confissão invertida. Entendeu? Quem critica algo ou alguém está na verdade se confessando. Admiração é desejo disfarçado. A admiração das pessoas por outras pessoas ou coisas revelam o que elas desejam de verdade. Finalmente, o julgamento moral quase sempre é medo projetado. A pessoa que critica está com medo ou inveja. Medo de não conseguir. Medo de ser afetada ou medo social. Quando você entende isso, não precisa de meses para conhecer alguém. Você precisa de 3 perguntas. A primeira pergunta é essa: o que você faria se isso não tivesse consequências? Essa pergunta parece simples, mas ela é extremamente poderosa, porque no momento em que você tira as consequências da equação, a pessoa relaxa. Ela pensa que é só uma hipótese, uma brincadeira, uma conversa leve, e justamente aí ela mostra o que realmente quer, porque a maioria das pessoas não vive pelos próprios valores, vive pelo medo da punição, medo de perder dinheiro, status, aprovação, aceitação. Quando você remove isso, a verdade aparece com muito mais facilidade. Por exemplo, você pergunta: se você pudesse mudar de carreira sem perder dinheiro ou status, mudaria? Parece uma pergunta sobre trabalho, mas não é. É uma pergunta sobre prioridades reais. Se a pessoa responde que não, talvez valorize estabilidade acima de tudo. Se responde imediatamente que sim, provavelmente está infeliz onde está. Se hesita, existe conflito interno ali. E isso já diz muito mais do que qualquer apresentação bonita. Mas não observe só a resposta, observe a reação. Quem fica desconfortável com um cenário hipotético geralmente tem medo da própria verdade. Quem responde rápido demais já pensou nisso várias vezes. Quem muda de assunto não quer que você saiba a resposta. A segunda pergunta é ainda mais sutil. Quem você admira? Parece conversa casual, parece pergunta de elevador, mas não é. A admiração funciona como espelho. A pessoa sempre admira algo que quer ter, ou algo que tem medo de perder. Não existe admiração neutra, sempre existe projeção. Quem admira empreendedores ousados geralmente deseja liberdade. Quem admira pessoas extremamente organizadas costuma buscar controle. Quem admira artistas famosos quer reconhecimento. E quem admira alguém que não liga para a opinião dos outros, normalmente liga demais. A resposta mostra o que aquela pessoa considera sucesso. E isso revela muito: dinheiro, status, influência, liberdade, aprovação. Tudo aparece ali mesmo sem ela perceber. Mas existe uma camada ainda mais forte. Observe quem ela não menciona. Se alguém só fala de ídolos distantes e nunca cita um amigo real, pode ter dificuldade de conexão verdadeira. Se admira bilionários, mas nunca valoriza quem está ao lado, talvez veja pessoas como ferramentas,
não como parceiros. E cuidado com quem nunca elogia alguém do mesmo nível. Quando a pessoa só admira quem está muito acima, muitas vezes não é humildade, é inveja. Ela só aplaude quem não ameaça o próprio ego. E de novo, observe a reação. Quem demora demais para responder talvez não tenha referência nenhuma. Quem lista 20 nomes normalmente não admira ninguém de verdade. E quem justifica demais sabe que a resposta revelou mais do que queria. Agora vem a terceira pergunta. E essa talvez seja a mais forte de todas. O que mais te irrita nas outras pessoas? Essa parece totalmente inocente. Parece só um desabafo. Todo mundo responde. Todo mundo reclama de alguém. E justamente por isso ela funciona tão bem. Porque crítica quase nunca é sobre o outro. Quase sempre é sobre quem critica. O que mais te irrita em alguém geralmente revela o que você teme em si mesmo, o que você reprime ou até o que você inveja e não admite. Pessoa que reclama demais de gente falsa pode ter medo de não ser autêntica. Quem odeia arrogância muitas vezes se sente inferior. Quem não suporta gente indecisa normalmente tem medo enorme de errar. E quanto mais específica a irritação, mais profunda costuma ser a ferida. Se alguém se irrita muito com quem interrompe, talvez se sinta invisível. Se odeia quem se faz de vítima, pode carregar culpa. Se não suporta pessoas dramáticas, talvez reprima demais as próprias emoções. Agora observe a intensidade. Isso é importantíssimo. Quando a reação é desproporcional, quase sempre existe algo mal resolvido ali. A pessoa não está falando apenas daquele defeito, está falando de uma ferida antiga. E quando você junta essas três perguntas, tudo fica muito claro. A primeira pergunta mostra o que a pessoa quer. A segunda mostra o que ela persegue. A terceira mostra o que ela teme. Desejo, ambição, medo. Em menos de 10 minutos, você já tem um mapa psicológico muito mais real do que meses de convivência superficial. Mas aqui está o ponto mais importante de todos. O verdadeiro poder não está na resposta, está na reação. Porque quando a pessoa percebe que você está lendo ela sente, ela pode não entender exatamente o que está acontecendo, mas percebe que aquela conversa não é tão casual assim. E aí surge, uma quarta resposta, ainda mais valiosa, a reação defensiva. Quem fica defensivo geralmente tem algo a esconder. Quem fica curioso quer jogar também. Quem muda de assunto se sentiu exposto. Quem devolve a pergunta está tentando te ler de volta. E quem responde tudo com naturalidade, ou é muito segura, ou muito vazia, ou mente tão bem que já acredita na própria mentira. Por isso, nunca use essas perguntas como interrogatório. Use como conversa. A naturalidade desarma. Curiosidade genuína também. A pressa entrega o jogo. Então, treine a arte de adicionar estas perguntas em qualquer conversa com pessoas que você ainda não conhece muito bem. Você não está manipulando ninguém. Você está apenas aprendendo a observar melhor. Porque as pessoas se revelam o tempo todo. O problema é que quase todo mundo observa as coisas erradas. Quem pergunta o óbvio recebe mentira confortável. Quem pergunta o inesperado recebe verdade por descuido. E verdade por descuido é a única verdade que realmente importa. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar essas situações com mais clareza, aproveita agora e se inscreve no canal para continuar aprendendo mais sobre comunicação, comportamento e saúde emocional.